Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Catecismo Passo a Passo. Hoje vamos refletir sobre o parágrafo número 42, que nos faz uma pergunta profunda, mesmo sem dizer isso diretamente. E a pergunta é: como falar sobre Deus se ele é tão diferente de tudo que conhecemos? Nesse vídeo vamos descobrir por que Deus é tão grande que ultrapassa tudo o que podemos imaginar. E por que nossas palavras, por mais bonitas que sejam, nunca vão conseguir dar conta de quem Deus é por completo. Então, o parágrafo número 42, ele diz o seguinte: Deus transcende a toda criatura. Por isso é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente da pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível, com as nossas representações humanas. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. Então, o parágrafo número 42 começa com uma afirmação muito importante, né? Deus transcende toda criatura. Isso quer dizer que Deus está além de tudo que foi criado. Ele não é parte do mundo, nem se encaixa nas coisas que a gente conhece. Deus não é um super-herói poderoso, não é uma energia, não é uma força da natureza. Deus é infinitamente maior porque não tem limites. Enquanto tudo que conhecemos tem um começo, tem um fim, um tamanho, tem um lugar no espaço, no tempo, Deus não tem nada disso. Deus, ele é eterno, ele é imutável, infinito. Então a gente pode até ver os rastros de Deus nas coisas que ele criou, né? Como já conversamos aqui várias vezes sobre a beleza da natureza, a ordem do universo, a vida que se renova, mas nada disso vai conseguir mostrar quem Deus é por inteiro. Então imagina que você está olhando uma paisagem através da janela de um carro, né? Você vai ver ali montanhas, nuvens, árvores, né? Mas aquilo que você está vendo pela janela é tudo que existe? Né? Obviamente não, é só uma pequena parcela do que existe. A paisagem real, ela é muito maior do que aquilo que os nossos olhos conseguem ver, captar no momento. E se a gente dissesse: tá, mas eu já conheço Deus, entendi tudo sobre ele. Você acha que isso é possível? Será que a, a mente humana, que é tão limitada, consegue mesmo abraçar o infinito? Né? A resposta a gente obtém nesse parágrafo 42 e ela é bem clara, que a gente não consegue. Agora, o catecismo, mais uma vez, ele nos convida a olhar para a nossa forma de falar sobre Deus, como já fizemos aqui no parágrafo número 40. E, e entra aqui agora um ponto essencial. Né? Nossas palavras, elas são formadas a partir do que a gente conhece do mundo. Então, quando a gente diz que Deus é bom, que Deus é justo, ou que Deus é Pai, a gente está usando palavras que são humanas. Embora sejam verdadeiras, elas não são suficientes para expressar aquilo que Deus é. Por isso, o catecismo ele nos diz que é preciso purificar a nossa linguagem sobre Deus. Mas o que isso quer dizer? O que é esse purificar a nossa linguagem sobre Deus? Isso significa que nós temos que usar palavras com humildade, reconhecer que elas apontam para Deus, mas essas palavras não contêm Deus. Elas só apontam a grandiosidade de Deus, mas nunca vamos poder definir Deus apenas como esse adjetivo bom, justo. Nós não podemos pensar que, porque usamos o termo pai, Deus é exatamente como um pai humano, né? Um pai terreno pode errar e vai errar muito provavelmente. Ele pode se irritar, ele pode ser injusto. Deus não. Então, o termo pai pode ser usado,
mas não contém completamente Deus, é só aponta para Deus. Se uma criança, por exemplo, teve um pai que foi ausente ou que foi agressivo, quando ela escutar que Deus é pai, ela pode imaginar que Deus também seja assim. Mas isso não é a realidade. Deus é pai no sentido mais perfeito, mais puro, mais amoroso possível. Então está muito acima de qualquer experiência humana. Por isso que nós precisamos purificar essa linguagem, né? Usamos o termo pai porque é uma imagem poderosa de amor e cuidado. Mas nós precisamos lembrar que Deus é infinitamente mais. Então aqui o catecismo ele continua, né, dizendo que Deus é inefável, incompreensível, invisível, inatingível. Né? Então o que quer dizer isso? Inefável, ou seja, ele não pode ser descrito totalmente por palavras. Incompreensível, não cabe. Deus não cabe dentro da nossa mente, por isso, incompreensível. Invisível, porque não pode ser visto com os olhos. E impalpável, inatingível, porque não pode ser tocado. Então, tudo isso serve para nos lembrar de uma coisa que é muito importante: que Deus é mistério. E diante do mistério, né, qual que é a nossa atitude diante do mistério? A gente precisa de reverência e humildade. Imagine tentar colocar o oceano dentro de um copo. Impossível, né? Da mesma forma, é impossível colocar Deus dentro das nossas ideias, dentro das nossas palavras. A gente pode e deve falar de Deus, com certeza, mas sempre com respeito pelo mistério que Deus é. A gente nunca deve achar que dominamos ou entendemos completamente Deus. O parágrafo 32, ele termina lembrando a gente que nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. O que isso quer dizer? Nós podemos falar de Deus, mas nunca de forma completa. Nossas palavras são como sinais, são apenas pistas, indicações, elas apenas apontam na direção certa, mas não diretamente para Deus, não o próprio Deus. Então, por exemplo, quando nós dizemos que Deus é luz, queremos dizer que ele traz clareza, que ele ilumina a nossa vida. Mas ele não é uma lâmpada ou sol. A palavra aqui, luz, né, vai nos ajudar a entender um aspecto de Deus. Mas essa palavra não vai definir Deus por inteiro. Então, para a gente recapitular aqui, Deus transcende toda criatura. Nossa linguagem sobre Deus sempre precisa ser purificada, né? Nós temos aqui algumas qualidades, algumas características de Deus, sendo elas inefável, incompreensível, invisível e inatingível. E nossas palavras, por mais belas que sejam, nunca vão ser suficientes. Pode parecer que é desmotivador, que desanima um pouco a gente, mas não podemos ver esse parágrafo dessa maneira, muito pelo contrário. Esse parágrafo, ele é um convite, ele faz o convite para a gente à humildade, à adoração e ao silêncio reverente diante do mistério de Deus. Acaba sendo um chamado a amar mais do que tentar controlar com ideias. Deus quer ser conhecido, mas como quem convida, não como quem é capturado, quem é aprisionado por palavras limitadas. Então, se essa explicação te ajudou de alguma maneira, te ajudou a entender melhor o catecismo, curta esse vídeo, compartilhe com alguém e se inscreva no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.